Olá, seja muito bem-vindo à aula 1 do nosso treinamento, desse módulo, do nosso treinamento. A gente vai falar agora sobre o básico, que é exatamente o que a gente usa no dia a dia para fazer as nossas operações, que é o gráfico, né? E eu costumo falar que a análise técnica, tradar no mercado no curto prazo, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa simples. A começar pelo gráfico que a gente utiliza na análise técnica, que é um gráfico de dois eixos. O eixo X, onde a gente mede o tempo, e o eixo Y, aonde a gente mexe o preço. É preço versus tempo. O que a gente estuda é a evolução do preço com o passar do tempo, né? Num tipo de gráfico muito simples, porque tudo que a gente lê na nossa vida em função do tempo é feito num gráfico como esse. A gente está em 2018, né? Nós tivemos agora, por exemplo, eleições, né? E assistimos várias pesquisas que saíram, né? Então o que você via é a evolução da quantidade de voto que determinado candidato teria com o passar do tempo. A gente consegue olhar e falar, tal candidato tem subido nas intenções de votos com o passar do tempo ou tem caído, né? Então é uma coisa que a gente está acostumado a ver, né? Hoje muito se fala de aquecimento global, por exemplo. Como é que você sabe que o clima está crescendo? Bom, enfim, nós estamos no início de novembro, né? Você faz a leitura dos últimos 50 anos da temperatura média do mês de novembro, né? Então chega-se à conclusão que essa temperatura é cada vez maior, né? Ou seja, nós estamos acostumados a ler gráficos como esse, então não é segredo, tenho certeza, para ninguém, né? Desde que você tem 10, 11 anos de idade, você já consegue ler um gráfico como esse, um gráfico de dois eixos, né? Eu quero mostrar aqui no meu gráfico, né, exatamente um pouco do que é essa leitura. Deixa eu só preparar esse gráfico para quando colocar na tela você já ter exatamente algo muito parecido com o que vocês estão acostumados a ler, tá? Eu vou tirar o zoom e vou pegar a evolução do Ibovespa a partir de janeiro de 2016, que foi quando ele começou a subir depois de um longo período de crise, né? Então, aqui em janeiro de 2016 ele estava nesse nível, né? Um pouco abaixo aí dos 36, 37 mil pontos. E aí, com o passar do tempo, a gente tem uma evolução, né? Então a gente consegue olhar para esse gráfico e falar, o Ibovespa performa bem nos últimos 2 anos e alguma coisa, né? Se a gente pegar aqui, a gente percebe, lendo ali, ó, que nos últimos 2 anos e 9 meses, né, o Ibovespa subiu algo em torno de 137%, né? Bom, o Ibovespa lê o comportamento médio dos ativos que compõem o Ibovespa, entre eles, por exemplo, a Petro 4, a Petrobras, né? E a gente fazendo a mesma leitura, né, a gente consegue também observar que a Petrobras, depois de um longo período em queda, a partir de 2016, deixa eu até tirar um pouco do zoom para ficar mais fácil da gente observar, também subiu com o passar do tempo, né? Então a gente teve aí na Petrobras, ela estava lá perto dos R$ 5 há algum tempo atrás, nos últimos 2 anos e 9 meses, ela subiu algo em torno de 586%. Então a gente consegue olhar e falar, bom, a Petrobras sobe ao longo do tempo utilizando conceitos muito simples. Olha, aqui a gente teve uma queda grande no início desse ano, que foi a greve dos caminhoneiros, né? A gente pega esse fundo aqui, que foi feito alguns meses atrás, em junho de 2018, e consegue perceber que, olha, a Petrobras de junho até agora teve uma alta aí nos últimos 4 meses, né? E 21 dias de 93%, por exemplo, né? Então, esse tipo, e da mesma forma que você consegue, olha, daqui, né, nesse período de tempo curto, né, que foi exatamente a questão da greve dos caminhoneiros, quando a Petrobras perdeu seu presidente, que era uma pessoa muito respeitada e muito querida no mercado, ela também em 1 mês e 9 pregões, 1 mês e 9 dias, né, perdeu aí 46% de valor, né? Então a gente consegue, isso aqui não é surpresa para ninguém, você consegue muito bem entender exatamente o que é essa leitura, né? Então aqui a gente sabe que a Petrobras sobe ao longo do tempo, aqui a gente sabe que a Petrobras cai ao longo do tempo, tá? E é exatamente isso que a gente utiliza para fazer o nosso estudo no mercado. É um gráfico onde aqui no eixo X a gente tem tempo e aqui no eixo Y a gente tem a evolução do preço. Então, é preço versus tempo, né? O estudo do preço com o passar do tempo.
O que tem de diferente em relação ao que a gente vê no dia a dia é que, ao invés de usar uma linha como essa, né, aqui é um gráfico diário, então cada ponto nessa linha pega o último negócio do dia. Só que para a gente que estuda o preço, o último negócio do dia não é o mais importante, tá? Aliás, até é o mais importante, mas tem outros pontos que são importantes. Então, qual foi o primeiro negócio do dia? Qual foi o preço mínimo alcançado em determinado dia? O qual foi o preço máximo alcançado em determinado dia? E eu estou falando do gráfico diário. Eu posso fazer uma leitura também onde cada referência é uma semana. E aí eu vou querer saber qual foi o preço máximo naquela semana, o preço mínimo. E o gráfico de linha, como está aqui, a gente está acostumado a ver, só tem a informação de fechamento. Então a gente tem um segundo tipo de gráfico que é utilizado, que é o gráfico de barras, que é muito parecido com o gráfico de linha, né? O desenho, na verdade, é o mesmo, mas ele traz mais informações do que só o preço do fechamento de um dia, ou fechamento de uma semana, ou fechamento dos últimos 60 minutos, né? Ele traz também o preço de abertura, o preço mínimo alcançado num determinado dia, o preço máximo alcançado num determinado dia, tá? Deixa eu explicar um pouco para vocês, porque não é uma coisa fácil, mas é uma coisa extremamente simples, né? Ao invés de ser uma linha, a gente usa esse gráfico de barra para ter preço de abertura, preço de fechamento, preço máximo e preço mínimo alcançado, né? Então, quando a gente tem uma barra, né, a gente tem uma barra na horizontal à esquerda, uma barra na horizontal à direita e também uma barra na vertical, perdoe. E aí, pessoal, essa barra na horizontal à esquerda mostra o preço de abertura. Então, se for um gráfico diário, o pregão abre às 10 da manhã. O primeiro negócio, né, é marcado por essa barra à esquerda, né? Aí você tem o desenrolar do dia. Digamos que o preço caiu durante o pregão, né? Então foi negociado aqui embaixo, subiu, né? Aí na hora do fechamento ele fechou aqui nesse ponto. Então essa barra na horizontal à direita é o preço de fechamento de um determinado período, que pode ser, e na maioria das vezes é um período diário, né? É o preço de fechamento de um dia. Se isso aqui fosse uma barra que correspondesse a uma semana de negociação, esse preço de abertura é o primeiro preço negociado na segunda-feira e isso aqui é o último preço da sexta-feira. Além disso, né, o preço máximo alcançado é marcado aqui em cima na duração da barra e o preço mínimo aqui embaixo. E essa aqui é uma barra positiva, o preço de fechamento aconteceu no nível superior ao preço de abertura. Pode ser diferente, pode ser assim, ou seja, abriu e fechou abaixo do preço de abertura, né? Então a barra à esquerda está no valor mais alto, né, no nível mais alto do que do preço de fechamento, tá? Isso é uma forma de ler o gráfico, como a gente já mostrou, né? Não ser uma coisa fácil, mas é uma coisa extremamente simples. Aqui você também consegue observar a mesma coisa, a Petro sobe com o passar do tempo, tá? Só que você passa a ter, olhando esse gráfico de barras, mais informações que teria num gráfico de linha. Pois bem, este gráfico de barra foi muito usado no nosso mercado por muito tempo, né? Então, quando a gente começou a análise técnica aqui no Brasil, nem computador existia, década de 70, você fazia essas marcações, né, do quanto variou no dia num papel milimetrado, né? Então, você ia comprando aquele papel milimetrado A2 ou A3 e emendando um papel no outro, às vezes ficava um gráfico com o passar dos dias, né, que tinha 2, 3 metros de comprimento, ou se o seu estudo fosse continuando, você tinha então a leitura do comportamento do preço com o passar do tempo, né? A partir da década de 90, outro gráfico passou a ser utilizado aqui no Brasil, que foi o gráfico de candlestick, né? Ele parece, segundo alguns autores, né, com um candelabro, né? E aí recebeu esse nome de candlestick. É um gráfico mais antigo que se tem notícia, né, que se tradeava há alguns séculos atrás, arroz lá em Osaka, no Japão. Essa técnica ficou confinada ao Japão durante vários séculos, até que na década de 80 um americano descobriu essa técnica, levou para os Estados Unidos e essa técnica foi difundida no resto do mundo. E hoje, né, aqui no Brasil e no resto do mundo, em que você tem uma bolsa desenvolvida, é muito mais utilizado esse gráfico de candlestick do que o gráfico de barra, tá? Então deixa eu explicar um pouquinho também da leitura desse gráfico, como eu falei, não é nada fácil, mas é bem simples, tá? Então vamos lá primeiro por PowerPoint, pessoal.
para a gente explicar um pouco aí do funcionamento desses padrões de candlestick, tá? O gráfico de candlestick recebe o nome carinhoso de candle, tá? Então a gente chama sempre o gráfico de candle. A gente também consegue ver preço de abertura, fechamento, preço máximo e preço mínimo, né? E observando o corpo real, quando esse corpo real, e eu vou te explicar daqui a pouco o que é, ele é vazado, significa que foi um dia positivo, o preço de fechamento acontece no nível mais alto do que a abertura, e quando o candle é preenchido, o preço de fechamento em um nível mais baixo do que a abertura. Deixa eu explicar para vocês o que é o candle, né? Aqui a gente tem um candle onde a gente tem um corpo real, é o corpo do candle, tá? Então é isso aqui. Tem uma sombra superior, que é essa barra na vertical, né? Aqui em cima, então, é a barra na vertical superior, a gente chama de sombra superior, e aqui embaixo uma sombra inferior, tá? Como o candle é vazado, né, ou seja, o fundo dele é igual o fundo do slide, a abertura acontece aqui embaixo e o fechamento acontece aqui em cima, tá? A máxima da sombra superior mostra o preço máximo alcançado na duração do candle e a mínima da sombra inferior, o preço mínimo alcançado na duração do candle, tá? E quando o candle é preenchido, como esse aqui, significa que o preço de abertura foi aqui em cima e depois ele caiu e fechou aqui embaixo, tá? Aqui a sombra superior mostra o preço máximo alcançado na duração do candle e a sombra inferior o preço mínimo alcançado na duração do candle, tá? Eu vou mostrar no gráfico também o funcionamento. Então esse aqui é o gráfico de barras, que é semelhante ao gráfico de linha, e o gráfico de candle também é muito parecido, não tem nenhum tipo de surpresa, nenhuma dificuldade, né? Então você percebe da mesma forma que no gráfico de linha, da mesma forma que no gráfico de barra, né, que a Petrobras sobe com o passar do tempo, né? Só que aí a gente consegue enxergar com mais clareza se determinado dia foi positivo ou não, se a Petrobras caiu ou não, enfim. Vamos dar um zoom aqui nesse ponto em que nós estamos para a gente falar do último pregão, que foi o pregão de quinta-feira, né? Dia 1º de novembro, já que dia 2 foi feriado e a gente não teve pregão na sexta, esse é o último pregão que a gente tem, tá? O que a gente consegue observar? Que a gente tem um candle preenchido. Isso significa que a Petrobras abriu aqui, subiu até esse ponto, caiu até esse e fechou nessa região. Então, por isso que esse candle é preenchido, né? Em compensação, esse aqui é um candle vazado, tá? Significa que a Petrobras abriu aqui embaixo e fechou no nível superior. Além disso, a gente tem uma sombra superior aqui em cima e uma sombra superior aqui, inferior aqui embaixo, tá? André, aqui não tem uma sombra superior. Por quê? Bom, vamos lá. Primeiro é um candle preenchido. Então, a abertura aqui e o fechamento aqui. Além disso, você teve um preço mínimo nessa região. Acontece que o preço abriu e não fez uma nova máxima, depois caiu. O preço de abertura é igual ao preço máximo alcançado, então não tem sombra superior, né? Da mesma forma que aqui não tem uma sombra inferior, porque o preço abriu, fechou aqui e o preço mínimo alcançado naquele dia, já que isso aqui é um gráfico diário, né, foi exatamente o preço de fechamento, né? Então o preço mínimo, né, coincide aqui com o preço de fechamento, então não tem essa sombra inferior. Este é o gráfico hoje mais utilizado, mais uma vez, não tem nenhum tipo de dificuldade aqui, né? Pode não ser fácil entendê-lo, mas é uma coisa extremamente simples, é como o gráfico de linha, só que com mais informações do que só o preço de fechamento, tá? Este gráfico, pessoal, é o mais utilizado, é utilizado por mais de 95% dos traders e analistas, então é o gráfico que a gente vai passar a usar daqui para frente, tá? Então todos os nossos exemplos, todas as citações, todas as aulas acontecerão com esse gráfico de candlestick, que além de dar mais clareza, né, de como é que foi o desenvolvimento do preço com o passar do tempo naquela referência, que pode ser, por exemplo, um dia, a gente tem algumas figuras de candlestick que a gente vai estudar em aulas bônus lá para frente, que dão uma ideia para a gente, às vezes, de reversão de tendência, de correção de tendência. Então, se você tem um padrão que se parece, por exemplo, com uma estrela cadente, pode ser que o mercado passe por uma correção a partir de certo ponto.
Se você tem um padrão que se chama martelo, pode ser que o mercado volte a subir a partir de um certo ponto, né? E são esses padrões que a gente vai entender lá na frente como funcionam, mas que não são pré-requisitos para que você fique rico no mercado em pouco tempo, nem nada disso, tá? É só mais uma ferramenta que você vai ter no futuro. A maioria das nossas estratégias nem cita esse tipo de comportamento, só é bom conhecer porque eles podem te ajudar com o passar do tempo, tá? Então, os 3 gráficos que vai ser possível encontrar algum estudo da agora para frente do preço em função do tempo, é gráfico de linha, simples como qualquer outro, o gráfico de barras, que também não tem nada de complexo, e o gráfico de candlestick, este último, utilizado por mais de 95% dos traders aqui do Brasil. Então, quando você for discutir com alguém, vai ser provavelmente com gráfico de candlestick, quando você for assistir alguma análise, vai ser provavelmente com esse gráfico, e portanto é com esse gráfico que a gente vai treinar nos nossos estudos, perfeito? No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre gráfico, já tentando explicar aí essa questão de tempo gráfico, enfim, por que é importante olhar mais do que um tempo gráfico. Eu espero que vocês tenham entendido tudo até aqui e espero encontrá-los também no próximo vídeo. Fechado? Um abraço, pessoal, e até lá.